Já está conosco o nosso convidado, deputado federal Bibo Nunes, do PSL, que vai abrilhantar essa segunda parte do programa. Deputado Bibo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego, bom dia, César, satisfação estar com vocês aí, uma honra para mim. Igualmente, para nós também. Gosta de cantar, deputado Bibo? Olha, eu sempre apoiei na minha vida profissional músicos, bandas, né? Sou um músico só com vontade. E instrumento de corda eu toco, é só relógio mesmo. Mas eu já lhe disse isso pessoalmente e vou dizer aqui publicamente. Eu lhe ouvi muito nas Borbulhantes da Pepsi. Sim. Que foi um programa nos anos 80 que marcou época no FM do Rio Grande do Sul. Aquilo foi um enorme sucesso, não é, deputado? Foi. Chegou um momento em que eu chegava a ter 60% da audiência das FM. Foi um fenômeno. E também, além do programa de rádio, eu tinha os eventos jovens, lancei discos e CDs por todo o Brasil. Foi marcante na minha carreira, muito marcante. E às vezes alguém querendo me atacar ao Bibo das Borbulhantes da Pepsi, mal sabe eles que eu tenho muita honra. Não tenho nenhum problema em ter sido radialista jovem, um empresário da comunicação que muito me orgulha. Não tem problema nenhum. Muito bem. Por que agrediriam? Como? Por que uma agressão? Não, porque eles tentam demonstrar quem é o Bibo das Borbulhantes? Quem é o Bibo das Borbulhantes da Pepsi? Assim, tentando diminuir. Tentando diminuir. Entendi. Tentando diminuir, como se algum apresentador como se isso fosse menor, né? Isso. E para mim é um grande orgulho. Sim, faz parte da sua história, da sua vida profissional. E foi um programa de muita audiência no rádio e trazia, e eu me lembro que saía alguma coisa. Vê como eu era ouvinte, tá? Saía alguma coisa na Billboard americana, já no mesmo dia tocava no teu programa. Eu tinha essa parceria com as gravadoras, né? De sempre me trazerem os lançamentos, as novidades em primeira mão. E eu também importava muito. No primeiro momento, anos 70, quando estava começando, tinha que trazer pelos aviões da Varig, os pilotos da Varig que traziam os lançamentos. Porque a música levava às vezes 6 meses, até um ano para chegar no Brasil. Sim. Mudou muito. Mudou, né? Hoje os lançamentos são mundiais. Né? Na hora. Falando em música, eu estava até acamado, eu estava fora, mas estava ligado, estava lendo, que agora, recentemente, o Chico Buarque lhe processou e perdeu o processo. Como é que foi isso? O Chico Buarque e o Caetano Veloso, ambos me processaram. E o Caetano também? O Caetano também processou, os dois. Porque eu estava dando uma entrevista, não lembro se na CNN, num debate ou Globo News, e fomos falar sobre o incentivo à cultura, né? E eu disse que não achava correto dar apoio a grandes nomes da música popular brasileira, como o Chico Buarque da Vida, falei assim, citando como exemplo o Chico Buarque da Vida, o Caetano Veloso, que são pessoas já consagradas, que não precisam apoio. Eu sei muito bem o que é apoiar pessoas que precisam na área artística, músicos, precisam desse incentivo, artistas de teatro, e o que adianta dar dinheiro para grandes nomes da música popular brasileira, para depois ir a comícios na época que podia, e viva Dilma, viva Lula, esse tipo de coisa. Eu acho que tem que apoiar o artista que precisa, independente de cores partidárias, porque a cultura, para mim, não tem partido. Não tem partido. Tem que incentivar sempre a cultura, independente de cores partidárias. Sim. E aí me processaram. Mas o senhor usou alguma... adjetivou de forma depreciativa, alguma palavra mais forte? Porque isso não tem processo aí. Não, só disse que eu não concordava em grandes nomes da música popular brasileira receberem dinheiro. E não citei a Lei Rouanet, por exemplo. Eu citei patrocínios como Petrobras, Banco do Brasil, apoiarem um show desses músicos. Não tinha sentido nenhum. Eu acho que o dinheiro tinha que ser para novos talentos. Novos talentos que tem que crescer. Aproveitando mais ou menos nessa linha, o senhor acabou sendo e é um dos principais protagonistas de apoio ao governo Bolsonaro. O senhor está recebendo muita patrulha atualmente? Mudou muito essa relação aí nos últimos meses?
Não, como patrulha, eu, por exemplo, eu sou... Como essa, por exemplo, né, de processarem em cima de uma entrevista. Não, o que me processou foi o Jean Willis, também processou, perdeu. Sim. Eu tenho recebido processos e, infelizmente, tenho ganho, né? Mas patrulha eu não me preocupo nem um pouco, porque alguns eventos que eu vou para algum debate, e eu vejo que a grande maioria esquerda, quando eu chego, me vaiam. Aí eu peço mais, quero mais vaia, fico estranhando, como mais? Eu quero mais vaia, tá pouco, mais vaia. Porque quanto mais me vaiarem, mais eu me sinto orgulhoso. Quando esquerdopatas, pessoas que ainda acreditam em comunismo, socialismo, me vaiam, para mim é um grande orgulho. Então não tem problema nenhum. Na Câmara Federal, eu canso de debater sozinho contra 70, 80 deputados. É só olhar as sessões da Câmara Federal, vai ver. Eu não tenho problema nenhum. E também não tenho medo, pode ter 100, 200 aí. Eu acredito nas minhas convicções e estou para enfrentar. Não tem problema nenhum. Patrulha, para mim, não me causa problema nenhum. Aliás, eu deixo bem claro que a minha zona de conforto é o campo de batalha. Deputado, o senhor tem sido colocado aí pela imprensa nacional, eu acho que essa é uma percepção que tem muito a ver com a sua atuação, como um dos deputados mais bolsonaristas do parlamento. Defende o Bolsonaro em qualquer circunstância. Mas o presidente Bolsonaro é um ser humano e ele comete erros também. Claro, e ele também é passível de críticas. O senhor consegue ver erros do presidente ou erros do governo? Claro que tem erros. E quando diz que eu sou um defensor ferrenho, que mais defende o Bolsonaro, eu digo o seguinte, eu defendo a causa de Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro, é a causa, pelo que ele luta. É o que eu acredito também. Mas claro que Bolsonaro tem seus erros. Às vezes impetuoso, fala no primeiro momento, né, às vezes não mede a consequência, mas o que importa é que não existe nada de corrupção, não existe nenhuma segunda intenção em prejudicar o povo brasileiro. Por isso que eu acredito e apoio Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa que eu boto a mão no fogo. Já não bota a mão no fogo por quem esteja à volta de Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, até provar contrário, eu acredito piamente nele. E o momento que eu for contra, eu não quero mais, o presidente errou, então eu me retiro da base de apoio, digo, olha, estou saindo fora, não pertenço mais, e aí vou criticar. Eu não acho legal deputados que, quando o Bolsonaro está bem, estão elogiando, se elogiaram com o Bolsonaro, qualquer coisinha já saem criticando. O Moro, o dia 11 da manhã, se demitiu, acabou o governo, aí eles já começam a criticar. Aí, 5 da tarde, Bolsonaro fala, mas não é bem assim, mudou. Depois, Mandetta, acabou o governo. Depois vê que não é bem assim. O presidente indica o ministro do STF, acabou. Então, essas pessoas eu não considero aliados, porque um aliado pode criticar, mas contanto que tenha fundamento. E não como uma biruta de aeroporto, qualquer coisinha está mudando de lado, conforme o vento. Eu acho que tem que ter postura. Quem joga no time tem que estar junto. E a partir do momento que eu ver que está errado, eu também vou ir contra. Assim como eu sou passível de erros. Sim. Ninguém é perfeito, todos são humanos. Mas quem é aliado, quem joga no time, tem o dever e a obrigação de só atacar o aliado quando tiver provas contundentes. Não qualquer coisinha, é isso que eu falo. O senhor colocou agora que bota a mão no fogo pelo presidente Bolsonaro e na mesma frase o senhor referiu que não bota a mão no fogo por alguns dos parceiros que estão, enfim, não vou dizer parceiros, colegas que estão lá trabalhando junto com o presidente Bolsonaro. Sim. O senhor tem preocupação com relação a isso? Claro, preocupação sempre existe, né? E quando tem alguns que mudam de lado, como é o caso da Joyce, do Frota, eu sou o primeiro, me dou bem com os dois, por exemplo, me dou bem com eles. Mas eles estão bem na minha posição e quando eu critico, eles ouvem e entendem que eu estou falando a lógica. Eles compreendem muito bem isso. E olha qual é a situação. A Joyce fez 1.200.000 votos em São Paulo, hoje ele está com menos de 1% para a prefeitura de São Paulo. O Frota, por exemplo, é outro que não se elege mais. Então, ir contra Bolsonaro, trair Bolsonaro, é muito ruim. Em todas as capitais do Brasil, todas as capitais, não tem nenhum candidato do PSL entre os 3 primeiros colocados em pesquisas. Nenhuma capital tem alguém do PSL entre os 3 primeiros. Vejam que é a situação de julgar contra. Traidor não está mal, aliás, está muito mal. Um exemplo agora,
o PSL não é partido do Bolsonaro. Bolsonaro não está no PSL. E tem candidatos do PSL usando foto do Bolsonaro. Bolsonaro que o Bivar ameaçou expulsar ele do partido. Então eu deixo bem claro isso. Eu estou no PSL por obrigação, mas estou no TSE com uma ação para sair do partido. Porque eu não concordo com o PSL. Eu comecei essa briga sozinho em junho do ano passado, fiquei 5 meses sozinho na briga. Então não tem como é que vai meter contra o presidente? Eu digo, com razão, eu enfrento um exército. Depois veio o presidente, mais 25 deputados. Estamos tentando formar aí o Aliança pelo Brasil. É o nosso objetivo. E se não der, em março ou abril, no máximo, o presidente da República estará anunciando o seu novo partido. Sim. Agora, não vamos falar desses que o senhor chama de traidores, porque estavam com Bolsonaro, inclusive no próprio PSL. Vamos falar de alguns candidatos de outros partidos, deputado Bibo Nunes, sem problema, que ao se associarem muito, parece que a coisa eleitoralmente não está funcionando. Vamos pegar o caso do Crivella, até teve uma live do presidente com o Crivella nessa semana. O Crivella está lá empatado no segundo lugar e pode até nem ir para o segundo turno, tá? Não sei se isso vai acontecer, mas é o prefeito do Rio que está associado ao presidente, tá? Sim. Vamos pegar o Russomano, que agora, inclusive, diminuiu a participação do Bolsonaro na sua campanha, na sua campanha, na sua publicidade, porque começou a cair. Alguns atribuem isso a uma vinculação ao presidente, que isso gera vamos dizer assim, uma rejeição, aumentaria a rejeição do candidato em relação aos indecisos. Faz sentido isso, na sua opinião, ou não? Eu acredito que sim, faz sentido total. Até porque transferir votos não é tão simples assim, é muito difícil a transferência de votos. Sim. E os que eu citei foram eleitos, comprovadamente eleitos. Agora eles estão disputando a eleição e não tivemos ainda o resultado final da eleição. Vamos ver. Mas que o apoio do presidente Bolsonaro vale muito. Aqui no Rio Grande do Sul, eu cito o exemplo do senador eleito Heinz, que estava em 5º lugar. No momento que Bolsonaro botou a mão em cima dele, vamos votar no Heinz, ele saltou para primeiro. Agora, no Rio, vamos ver, porque o Bolsonaro não está num apoio totalmente explícito. Até porque ele disse que não apoiaria ninguém, mas eu conheço o Bolsonaro e disse, duvido que ele discorde da eleição. Mas fez a live, pediu voto agora. Sim. Mas não, foi ontem, começou ontem, apenas ontem, né? Sim. Foi na live de ontem, eu cheguei a ver. Então não deu para ter ainda o retorno desse apoio, que não faz acho que não faz 15 horas que ele deu esse apoio na live. Então ainda temos que esperar um tempinho para ver o efeito. Mas pode ter certeza que o apoio do presidente Bolsonaro vai alavancar essas duas candidaturas, vai fazer com que subam. Eu não tenho dúvida disso. Em Porto Alegre? Porto Alegre, o presidente não apoia nenhum candidato. O apoio em Porto Alegre se retrata nos deputados de Bolsonaro. O que nós combinamos com o presidente, nós e os 25 deputados, é que Bolsonaro não vai apoiar nenhum. Isso combinamos. Tinham 2 deputados federais para candidatos à prefeitura nas suas cidades. E pediram, perante todos, para que Bolsonaro apoiasse. Ele disse, não, eu não vou apoiar ninguém, sendo que um deles desistiu. Não vou apoiar ninguém, porque eu tenho vários partidos me apoiando. Se eu apoio um, me disponho com os outros. Mas no segundo turno, estarei presente, contando que não sejam 2 que me apoiem. Aqui em Porto Alegre, com certeza absoluta, o presidente Bolsonaro vai se manifestar. Isso eu garanto. Pode ter certeza que ele vai se manifestar forte aqui em Porto Alegre. No segundo turno? No segundo turno. Segundo turno, não tenha dúvida. Com o candidato que for contra a Manuela. Se a Manuela for no segundo turno também, né? A leitura de vocês, deputado, sobre isso é uma leitura positiva de que quem o presidente está apoiando segue muito forte Que leitura vocês têm? Eu falo isso do ponto de vista nacional. Qual leitura que vocês têm dessa disputa municipal? Não, a disputa municipal é o que eu disse. O PSL, que se tornou praticamente o maior partido do Brasil, empatado com o PT, a partir do momento que traiu o Bolsonaro, não tem nenhum candidato entre os 3.
entre os três em qualquer capital do Brasil. Isso demonstra a força do presidente Bolsonaro. A partir do momento que saiu do lado, está resumido a nada, porque o presidente não tem um partido dele, né? E os que apoiam, como é o meu caso, eu também estou apoiando, o que é algo inédito, né? Nós, deputados, apoiamos candidatos de outros partidos. Vou dar um exemplo aqui, sem citar nome, não é nada eleitoral, propaganda, tá? Não tem nome, nem número, nem partido. Eu tenho um parente que está disputando a eleição em Porto Alegre e não é no meu partido. Isso é incrível, porque eu não posso colocar no PSL. E não é infidelidade partidária de minha parte, porque eu estou há muito tempo já judicialmente no TSE pedindo para sair. É uma discussão, uma briga notória em todo o Brasil. É para não perder o mandato, né? Porque em determinado momento foi decidido pela Justiça que o mandato pertencia ao partido. Sim. Salvo se fosse julgado em contrário. Então o senhor está negociando para sair do partido e não perder o mandato, né? Sim, essa briga já é pública, notória, já estou no TSE, já sabem que eu quero sair e outros deputados também. Mas aí o senhor vai para onde se sair agora? Digamos que saia em breve. O senhor vai para onde, já que não tem o Aliança ainda? Não tendo aliança, eu vou ficar sem partido. Sem partido. Presidente. Sem partido. Mas o Aliança vai surgir mesmo ou pode não conseguir as assinaturas? Olha, nós conseguimos mais de 492 mil assinaturas naquele formato que criamos de reconhecer firma. Todos que reconheciam firma pagavam do seu bolso para comprovar que era a pessoa que estava fazendo o apoiamento. Só que o TSE não aceitou. Então, todo aquele trabalho virou nada. Foi abaixo. Todas as pessoas que pagaram, valeu nada. E o que vale, que estão aceitando, é uma ficha de apoiamento com assinatura igual ao título de eleitor. E pessoas que não têm filiação partidária. Então, começamos novamente essa luta. Veja só, Diego, nós éramos o menor partido do Brasil. Tínhamos 2 deputados do PSL, né, quando entrou o Bolsonaro. Chegamos a 53 eleitos. E agora a gente sai de novo para formar outro partido menor do Brasil, sem fundo partidário, fundo eleitoral, que nós somos contrários, não tem problema nenhum, e sem tempo de televisão. Começar tudo do zero, comprovando o quê? Que a nossa força está nas redes sociais. Muito bem. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Bibo Nunes, muito obrigado pela entrevista, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado, foi uma grande honra, abraço a todos vocês aí, e parabéns pelo estilo do programa aí, bem coloquial, conversa, parte profissional, como foi caso de rádio, depois vem para a política, muito legal. Parabéns a vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Valeu.